palavra do Senhor o encontra nesta noite no livro de Atos. O livro de Atos é o livro da história, o livro que dá continuidade à história que encontramos dos 4 evangelhos. Os evangelhos terminam com a morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. O que aconteceu com o povo dele depois que ele ascende aos céus, o livro de Atos nos conta. Após a subida de Jesus Cristo, o que se dá com a igreja. Então é um livro da história, a história da igreja de Jesus Cristo, nos seus primeiros passos. E hoje então nós vamos focar no livro de Atos, que você encontra logo após aos 4 evangelhos no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João. Então Atos, no capítulo 2, vamos começar com o verso 36. Palavra de Deus para o seu coração. Palavra que vem para edificar sua vida, afirmar a sua vida na verdade do Senhor, orientar o seu caminho. Então que a palavra de Deus assim faça e abençoe a sua vida nesta noite. Abra o seu coração para a palavra, atente para a palavra. Diz assim a narrativa, começando com o verso 36. E antes de ler ainda, deixe-me dizer o que se passa aqui. Qual é o cenário? Aqui nós temos a narrativa do famoso e conhecido dia de Pentecoste. Um ponto marcante na história da igreja de Jesus Cristo. Quando o companheiro, o consolador que Jesus prometera que viria após a partida dele para tomar o lugar dele, vem o Espírito Santo. É o dia quando o Espírito Santo vem então sobre a igreja. Jesus não mais presente, e agora a direção e a companhia do Espírito Santo levando a igreja a avançar, cuidando da igreja, dirigindo os crentes à vida daqueles que são de Jesus Cristo. Muito bem, aqui está o dia de Pentecoste, um dia tremendo. Jerusalém está em festa, é uma festividade judaica, Pentecoste. Há judeus e não judeus que admiravam a fé judaica em Jerusalém, então a cidade estava por volta de 180 mil pessoas, é nos dito. E então a cidade está inchada, muita gente de diversas partes do mundo, da época, conhecido. E ali estão eles, e ali no meio deles está este povo em oração, que é a igreja de Jesus Cristo, conforme ele ordenou, aguardando a vinda do Espírito Santo que vem para estar de uma vez por todas para a igreja, e está até hoje, então estará até o fim dos tempos. Bem, como é que se dá isto? Pedro está ali, os apóstolos estão ali, a igreja está ali, e acontece aquele fenômeno que chama a atenção do povo. E Pedro toma a palavra, Pedro apóstolo, um dos apóstolos, e ele prega ao povo que vendo aquele fenômeno fica admirado. Ele prega e faz este sermão. E o verso 36 começa então aqui a parte final do sermão dele. Não vou ler todo o sermão de Pedro, a multidão em Jerusalém no dia de Pentecoste, mas apenas a parte final, depois a narrativa sobre como a igreja vivia. Então aqui está o apóstolo Pedro falando no verso 36. Diz ele assim: portanto, chegando já à conclusão, portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados.
E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Verso 36, portanto, que todo Israel fique certo disto: esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Verso 37 narra que houve uma reação. Quando eles ouviram isso, aqui, judeus então, judeus de Jerusalém, judeus de todo Israel, judeus que vieram de outras terras, quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração. E eles levantam uma pergunta: que faremos diante desse fato que Jesus foi crucificado por nós, e esse Jesus é Senhor e Cristo? Que faremos? Uma pergunta de agonia, mas a resposta de Pedro é maravilhosa no verso 39. Arrependam-se, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados, e receberão o dom, a dádiva do Espírito Santo, a companhia do Espírito Santo. E o verso 40, uma palavra muito sombria de Pedro: salvem-se desta geração corrompida. No verso 40, salvem-se desta geração corrompida. Verso 41, os que aceitaram a mensagem foram batizados. Os que aceitaram foram batizados. E aí é este acréscimo maravilhoso: a igreja de Jesus Cristo de 3.000 pessoas. O verso 42, um verso fundamental para todo esse contexto. Eles, isto é, todos esses que compunham a igreja agora, os 3.000 e os outros antes desse dia, eles todos se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Aí eles desenvolvem esta vida em conjunto, em cima dessas bases. E o verso 47, o último verso que lemos desse trecho, diz que eles estavam sempre louvando a Deus de coração em culto, mas diz também que o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A obra de Deus, então, continuada, Deus em ação, sempre levando a sua igreja a crescer, a alcançar outros. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. O homem é um animal político, mais gregário ainda que as abelhas ou qualquer outro animal gregário. Essa frase é do pensador Aristóteles, no seu livro da Ética a Nicômaco, escrito em 340 a.C. Ele, observando, chegou a essa conclusão, que é uma conclusão que eu creio que todos nós chegamos, se paramos para observar o ser humano, homens e mulheres. É um animal gregário, o ser humano.
Claro que Aristóteles tem uma visão que não é cristã, não é iluminada pela palavra de Deus, então a expressão é um animal. Certamente o ser humano é um animal, há um lado animal, mas ele é muito mais que um animal, sabemos disso pela palavra e sabemos disso pela observação, se abrirmos realmente o nosso entendimento para ver o que realmente o ser humano é. Certamente ele é mais do que um animal. Mas enfim, pensando aqui no ser humano, então, como este ser, ele é gregário, diz o pensador, chegando a uma conclusão que, creio eu, todos nós concordamos ser verdadeira. Ele fala que é um animal político. Depois ele diz como qualquer outro animal gregário. Político aqui não no sentido de ficar com grupinhos, dividindo e brigando, como a gente pensa às vezes em política de forma mais popular. Político no sentido de ser social, de se organizar socialmente, não ficar separado, isolado. Na verdade, um ser humano que se isola, há algo errado com ele, porque não é da natureza, não é o normal o ser humano ficar isolado. O ser humano é sempre gregário, ele procura uma turma, ele procura se organizar socialmente. O ser humano é esse ser marcado por isso. E vemos às vezes manifestações um tanto quanto esquisitas, patéticas disto. Eu já vi e você também já viu, por exemplo, um defunto no seu caixão, e em cima do caixão uma bandeira do time de futebol. A maior expressão de sociabilidade, de grupo, então de convivência em valores mais preciosos para aquela pessoa e para aqueles que estão ali, porque eles colocam a bandeira, é o quê? É a turma de torcedores daquele time. É uma expressão deste ser gregário, desse ser político, desse ser social. Mas a verdade é que o ser humano está sempre em comunidade, está sempre se organizando de forma social, política, em algum grupo, em alguma forma. Ainda hoje li no jornal sobre os primeiros blocos de carnaval nas ruas das capitais, inclusive de São Paulo. Ser humano se agregando para essas atividades que realiza, que busca, aos partidos políticos, a toda forma de se ajuntar em grupo. Podemos falar dos grupos dos estudantes de uma universidade, ali estão eles também agrupados. O que é que define todos esses grupos? O local, um estar junto no local, é uma parte dessa expressão, mas não é o que mais essencialmente define esses grupos, na verdade. São valores comuns, interesses comuns, ideais comuns, e esses ideais comuns, valores comuns, interesses comuns, é que os leva a se agrupar, a se procurar, e então ser achado, muitas vezes, num lugar de congregação, onde congregam, onde se ajuntam. Aí está o ser humano, eu e você, com esta natureza política, social, gregária. Sempre buscamos estar juntos, estar em grupo. E quando nós lemos Atos capítulo 2, nós encontramos, mais uma vez, pessoas, seres humanos, vivenciando esta natureza, isto que está inato no ser humano, e nós que cremos na palavra de Deus, podemos dizer com toda a convicção, que a palavra de Deus nos diz isso muito antes de Aristóteles dizer. Deus nos criou para a comunidade. Quando Ele cria o ser humano, o homem, logo Ele cria a mulher e estabelece então o casamento e aí a família. Deus criou o ser humano para o relacionamento, primeiro com Ele. E o próprio Deus revelado nas Escrituras, Deus revelado em Cristo, é nos dito que Ele tem uma expressão comunitária, porque Ele é trinitário, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Fomos criados à imagem de Deus, à semelhança de Deus. Então somos este ser assim gregário. E aqui está então
este povo no capítulo 2 de Atos se agrupando como povo, como comunidade, se preferirmos, como uma instituição política, se entendermos o termo corretamente, como Aristóteles usa, um agrupamento social organizado. Nós temos aqui em Atos capítulo 2 um povo. Agora, quem é esse povo? Quem é esse povo desse ajuntamento? Que ajuntamento é este? Quem é esse povo? Você faz parte deste povo? Quem é? Você faz parte? O que encontramos, o que define este povo, o que estabelece este povo? Há uma frase fundamental aqui, é o coração de tudo que está aí. Diz o seguinte: eles se dedicavam à doutrina ou ao ensino dos apóstolos. Você ouviu? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Isto é primário, é fundamental. Esta palavra dedicavam, algumas versões traduzem perseveravam no ensino, outras no lugar de ensino colocam doutrina, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aqui se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Este termo, este verbo dedicar, às vezes traduzido por perseverar, no original, a língua original tem o sentido de segurar forte. Duas palavras na nossa língua para traduzir uma só, um verbo só no original. Segurar forte, agarrar com firmeza, atentar com consciência, concentração. Então, este povo aqui é um povo que agarrava forte ao quê? Ao ensino dos apóstolos. Quem são os apóstolos? Se você esteve aqui nos outros domingos, eu li em Efésios que eles são a fundação da igreja. Jesus Cristo estabeleceu os apóstolos, escolheu aquele grupo. Esse grupo esteve com ele, então como guardiões das verdades do Senhor Jesus Cristo. Jesus comissionou eles a esse ministério apostólico. E o ministério deles chega a nós pela palavra. E então na palavra nós encontramos a doutrina dos apóstolos, o ensino dos apóstolos. E então lá em Efésios diz que eles são fundamentos. A igreja, eu e você, juntos somos construídos sobre esse fundamento. Mas há uma pedra nesse fundamento que é angular, que é a pedra-chave, que então estabelece a linha todo o edifício, e o fundamento, é a fundação, o alicerce, que são os apóstolos. Essa pedra é Jesus Cristo. Aí está então a ideia, essa metáfora das Escrituras para falar desta verdade dos apóstolos. E que povo então é esse? Esse povo que se agarra firme ao ensino ou à doutrina dos apóstolos. Este agarrar firme e a colocação em primeiro lugar disto quer dizer que para eles a doutrina dos apóstolos, o ensino das Escrituras era basilar, era aquilo que eles buscavam, era aquilo que eles olhavam para toda e qualquer definição. Qual é a verdade de Deus? Qual é o caminho para Deus? Qual é o problema do ser humano? Como que o ser humano resolve esse problema? Como o ser humano então deve viver diante de Deus? Qual é a ética que deve orientar a vida do ser humano? Como o ser humano deve administrar a sua vida? Eles se agarravam à doutrina dos apóstolos. Em primeiro lugar, tudo mais o que é dito aqui é decorrente
é consequente desta verdade primeira, porque a isto eles se agarravam primeiramente, agarravam firme. Então nós encontramos este povo aqui como um povo que tem uma referência definida. Toda vez que você ver um agrupamento, um povo, um grupo de pessoas se ajuntando, e ali então fazendo um contorno que estabelece algumas limitações, que define um grupo social, você vai descobrir, se você examinar, que há ali alguma referência que norteia aquele grupo dentro do que ele se propõe. E aí então isso vai atingir a individualidade de quem participa. Qual a referência das pessoas que fazem parte daquele grupo? E a pergunta cabe à sua vida nesta noite. Qual é a referência para a sua vida, o seu coração? Referência é aquilo para o qual você olha para encontrar direção. Se você estiver perdido, no meio lá, num lugar ermo, talvez um mato, e você se lembra que a direção para sair daquele mato é um pico de uma montanha muito alta que pode se ver, aquela é a sua referência. Você vai andar conforme aquele pico, não conforme esta árvore aqui, aquela outra árvore ali, não conforme o riacho que está ali, mas conforme aquele pico. Você fita os seus olhos ali e nada vai desviar você daquela direção, porque você sabe que aquela direção é a direção sábia para a sua vida, é a direção pela qual você deve nortear todo o seu esforço. Qual a referência da sua vida? Qual a referência dos grupos com os quais você anda? Aqui, este grupo que aparece, este povo, tem uma referência definida. Dedicavam-se, agarravam-se firme ao ensino dos apóstolos. Não a última palavra de último pensador humano, não a última moda que está na sociedade, na mídia, nem mesmo os pensadores nos grandes centros acadêmicos, não a última palavra que está entre os amigos, não. Ensino dos apóstolos, a palavra de Deus. Quem é esse povo? Esse povo tem uma referência definida. Quem é este povo? Diante da verdade de que o ensino dos apóstolos é a grande referência, esse texto nos traz o conteúdo de palavras apostólicas de Pedro. Pedro prega um sermão à multidão que ali está. E quando chega então ao final do seu sermão, da sua mensagem para aquela multidão, ele introduz o seu portanto, isto é, chega à conclusão de todos os argumentos que apresentei. Pedro diz, portanto, eu concluo, dizendo que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Cristo e Senhor. 2 títulos. 2 condições que fazem parte de Jesus Cristo. Esse que vocês crucificaram. A palavra Cristo, para aquela audiência que estava ali, era uma palavra especial, uma palavra técnica, porque dentro da fé judaica, a partir do Velho Testamento, dos profetas antes de Cristo, havia a promessa do Cristo. O que quer dizer a palavra Cristo? O Messias, o ungido, aquele escolhido por Deus para uma missão especial. Muitos foram escolhidos por Deus para fazer isso, aquilo, encontrando nas Escrituras, mas há a promessa deste que é o Cristo, o ungido, o especial, que haveria de fazer esta obra maravilhosa que a encontramos então em Jesus Cristo. Então o Cristo prometido agora é revelado em Jesus, este que vocês crucificaram. Mas sobre este Cristo os profetas falam muito, inclusive fala dele ser imolado por nós, tomando sobre ele toda o nosso pecado. Mas ele é o Cristo, ele é o cumprimento das profecias, aquele aguardado e prometido na fé do povo de Deus do Velho Testamento, Israel. Mas ele não é somente Cristo, mas ele é o Senhor.
é o Senhor. Para os ouvintes judeus, o peso é enorme, porque Senhor era a palavra que aplicavam a Yahvé, Deus revelado a eles, o Deus verdadeiro, eterno, que chamou Abraão, o homem que Deus escolheu para dele trazer a nação de Israel e então dela nos dar Jesus Cristo. Yahvé, o Deus da fé, o Deus do pacto da aliança com o seu povo, com os judeus antes de Cristo e com a igreja nesses dias nossos. Ele é o Senhor. Jesus, sim, um homem crucificado, mas também Senhor. Yahvé, Deus conosco, diz Isaías, Emanuel, Deus conosco. Mas o Evangelho vai partir para fronteiras além do ambiente judaico, um ambiente iluminado, instruído, apreciador deste Deus único, revelado no Velho Testamento. Qual é o contexto do mundo em termos de cultura e pensamento? Bem, temos a pequenina nação de Israel, que conhece esse Deus único, verdadeiro. Deus chamou, Deus formou, para dar à humanidade novamente o conhecimento dele, essa humanidade que rompeu com ele. Mas o ambiente do mundo não incluía, não era feito somente desta nação de Israel. O mundo era dominado pelos romanos, que politicamente, militarmente, tinham dominado também Israel. Povo que saiu dominando e dominou tantos e tantos. Quem governava os romanos? O Império Romano passou por alguns momentos de diferentes administrações políticas, mas chega o momento quando surge a figura do imperador, chamado de César. César, título do imperador romano. O que é César? César é Senhor. Senhor. O imperador romano é aquele que tinha o poder absoluto nas suas mãos. Controlava então a maior parte do mundo chamado mundo conhecido. Controlava tantos povos, inclusive os judeus. Ele era Senhor, poderoso, autoridade sobre vida e morte. Senhor. E agora vem o apóstolo Pedro e declara que Jesus é não somente o Cristo, mas ele é também o Senhor, porque ele é Yahvé, a manifestação, revelação de Deus encarnado entre nós, por nós. Mas ele sendo Yahvé, o Deus eterno, ele sim é Senhor e não aquele que está sentado no trono lá em Roma e que nos governa aqui na terra. Que povo é esse? Quem é esse povo? Você faria parte desse povo? Esse é o povo que cria, declarava que Cristo crucificado, Deus o fez Cristo e Senhor, que o Jesus crucificado, Deus o fez Cristo e Senhor. É uma convicção desse povo aqui. É isto que o apóstolo anuncia, é o que a doutrina, o ensino apostólico afirma que este povo abraçava. Quem é esse povo? Imagina você ali, no dia de Pentecostes, olhando aquele povo, naquele ambiente político e social do mundo, em domínio do Império Romano, o povo de Israel vivendo a sua fé, ainda que debaixo de uma grande opressão romana. E aí você encontra em Jerusalém, no dia de Pentecostes, esse povo se manifestando. O povo que se agarrava firmemente à doutrina, ao ensino dos apóstolos. E por isso um povo que afirmava que Deus fez Jesus Cristo e Senhor. O cumprimento da salvação prometida. Chegou o ungido Cristo, mas Ele é Senhor, venceu a morte, vive para sempre, tem o controle da história nas suas mãos. Que povo é esse? Quem é esse povo?
Você faz parte desse povo. Esse povo tem um personagem central. Você observaria isto, ficaria muito claro. Estou olhando aquele povo, estou observando aquele povo. Se eu estivesse ali, você diria: percebo que eles têm uma referência definida. Eles se agarram fortemente ao ensino dos apóstolos. E por isso eles têm um personagem supremo. Um personagem supremo, chamado Jesus, que Deus, segundo eles creem, o fez Cristo e Senhor. Que povo é esse? Você faria parte deste povo. Mas este Jesus foi crucificado. E não muito tempo antes daquele dia, pouco tempo, naquela cidade, Jerusalém. E o apóstolo Pedro falando à multidão, que incluía muita gente que certamente não tinha estado naqueles dias quando Jesus havia sido crucificado, mas falando aos judeus em geral, que incluía muitos naquela audiência certamente, que viram e até talvez gritaram: crucifica-o. Pedro diz: vocês o crucificaram. Não fora dos planos de Deus, mas vocês foram esse instrumento da perversidade. Vocês o crucificaram. Isto é central, aqui é importante. Houve uma crucificação. Esse Jesus feito Cristo e Senhor passou por uma crucificação. O apóstolo Pedro levanta este fato muito alto. E tudo mais que se decorre em seguida tem tudo a ver com o fato de que Jesus, Cristo Senhor, foi à cruz e morreu uma morte real e terrível. Esse é o povo. Quantos povos você conhece que tem como algo central uma crucificação? Só esse povo. Que povo é esse? Fala de uma crucificação. Se você andasse entre eles, você iria notar o quê? Esse povo tem um fato central. E o fato é, o acontecimento é, historicamente, Jesus foi crucificado. Jesus, que foi feito Cristo e Senhor, foi crucificado. Que povo é esse? Esse povo tem essa referência definida. Eles não estão perdidos para onde olham, eles sabem para onde olham, a doutrina apostólica. Tem um personagem supremo, Jesus feito Cristo e Senhor. E eles têm um fato central. Um fato que não é acessório, não é marginal. Houve uma crucificação aí também. Não, isto é central. Se você ouvisse, se você andasse entre eles, você ia perceber que para eles o fato de Cristo ter ido à cruz é central. Que povo é esse que tem uma crucificação como fato central? Mas quando ouvimos a mensagem do apóstolo para o qual eles atentavam, se agarravam firmemente, a mensagem tem um verbo de implicações drásticas e profundas. Que faremos? É a pergunta deles. A resposta é este verbo: arrependam-se. Arrependam-se. Você sabe o que é arrepender? Podemos entender melhor arrepender se nós fizermos uma distinção, estabelecermos uma nuance entre remorso e arrependimento. Remorso é até comum. Remorso é aquilo que as pessoas sentem, uma tristeza, um desapontamento, porque fizeram algo que
foi para pior. Se deram mal, foram apanhados, aí vem o remorso. Fizeram o que não devia, e aí então vem o remorso. Um dia um homem derramou a xícara de café na toalha na mesa, e caiu na roupa dele, ficou em pé, esbravejava, eu sou um desastrado, eu sempre derrubo o café, e ficou ali com essas colocações negativas de lamentação, mas nada fazia para arrumar a mesa, e nem estava pensando em ser mais cuidadoso na próxima vez. Esse é o remorso. Esse é o remorso. Arrependimento vai muito mais longe. Arrependimento leva não somente a se entender a gravidade do que se fez, as consequências, mas abandonar tudo aquilo. A palavra para arrependimento nas Escrituras é melhor traduzida, poderia ser melhor traduzida por conversão. Eu e você que dirigimos, fazemos muitas conversões. Vamos aí pela avenida, agora temos a nossa nova maravilhosa imigrantes, e temos que aprender a fazer tantas conversões para não nos enrolarmos, e todos nós sabemos, você vai por uma avenida, e aí você diz, estou na direção errada, não é nessa direção, e então na primeira oportunidade, você faz isto, uma conversão. Isto é arrependimento. Quando chega aquele momento na minha vida que há esta volta diametral, 180 graus. Eu ia para lá e agora vou para cá. E à luz das Escrituras, conversão é então aquele momento quando eu entendo todos os meus caminhos errados no meu coração, e entendo que são errados porque eles correm na direção contrária de Deus. O meu coração não é guiado por Deus, meu coração não é aquele que se apega firmemente à doutrina dos apóstolos, ao ensino dos apóstolos. A minha referência não é esta. Então eu caio em mim e digo, estou errado. Uma convicção profunda vem a mim, algo marcante, que um ser humano nenhum pode produzir. E quando aquilo chega, aquele momento na minha vida, quando então eu digo, não mais por aqui, ao arrependimento eu olho para Deus e eu mudo de direção. Como que isso é possível? Aqui fala sobre o batismo em nome de Jesus Cristo. As Escrituras não ensinam, olhando todos os textos, a salvação, arrependimento como resultado do batismo, mas aqui numa interligação, porque o batismo é o símbolo do arrependimento. Quando eu desço as águas, eu morri para a vida antiga, eu morri para aquela direção errada, saindo das águas, fiz a conversão, uma nova vida com Deus, mas em Cristo, porque Ele foi crucificado. Este povo tinha um fato central que permitia o arrepender-se, e então ir ao batismo falando disto. Que povo é esse? Esse é um povo que tem uma experiência basilar. Arrependam-se, a conversão. Se você andasse entre aquele povo, você ia perceber que a conversão para eles era a experiência basilar. É nessa experiência que então se iniciava o fazer parte daquele povo. Ninguém poderia se identificar com aquele povo, a não ser que se arrependesse. O que faremos, Pedro? O que faremos? Arrependam-se. Já chegou o arrependimento à sua vida? Quando chegar vai ser evidente, para você e para aqueles que estão à sua volta. Arrependam-se em Jesus Cristo, porque não adianta eu querer me arrepender numa experiência individualista. O arrependimento que este povo buscava
era aquele que era em nome de Jesus Cristo, porque ele foi crucificado. É o arrependimento que produz perdão, um encontro com Deus, porque é um arrependimento em Jesus Cristo. É o arrependimento que vai à cruz e clama por perdão e entende que Cristo morreu a morte do ser humano, e então ali o caminho antigo é deixado, a direção errada é deixada, e ali nasce uma nova vida no poder do Cristo ressurreto, para uma outra direção, na avenida da vida, da eternidade, com Deus, essa experiência basilar da conversão, do arrependimento. Que povo é esse? Que povo é esse? Esse povo é um povo que tem uma experiência basilar. Sem ela, ninguém pode fazer parte deste povo, não poderia fazer parte deste povo, que é narrado e descrito aqui. Você faz parte deste povo. Você faz parte desse povo. Essa experiência basilar já é sua, você já viveu isto. Se não, clame a Deus. Deus, mova meu coração, possibilita isto em mim, que eu possa entender essa história minha longe do Senhor. Veja só, a experiência basilar não é se eu frequento alguns cultos. A experiência basilar é algo profundo no íntimo do meu ser. Essa é a experiência basilar. Eles criam que isto é o fundamental no ser humano. Há muita coisa implícita neste verbo arrepender-se. Coisas profundas. Para este povo, o problema central do ser humano, o maior problema que o ser humano tem, pede arrependimento. Portanto, o problema maior do ser humano é um problema moral. O ser humano é fracassado moralmente, fracassado diante de Deus, ele tem culpa. Se você perguntar aos economistas dos nossos dias, qual é o maior problema do ser humano, é possível que você vai ouvir, mas se você não ouvir, você fica ouvindo a discussão da economia que domina muito os nossos dias, e a ideia é qual? O maior problema do ser humano é o que? Falta de dinheiro. Se todo mundo ganhasse bem, a economia do país fosse de tal maneira que todo mundo tivesse o super salário, o ser humano não teria problemas. Se você conversar com os pedagogos, eles vão dizer o quê? O problema do ser humano é uma falta de mais cultura, conhecimento das coisas. Se o ser humano simplesmente puder passar alguns anos num banco de escola, e uma escola de alto nível, o ser humano nunca mais terá problemas. Essa é a mensagem que você recebe, indiretamente, mas é esta que chega. E poderíamos dar outros exemplos nos conhecimentos humanos. Não este povo. Este povo entendia que há um problema no ser humano central, que não é falta de educação, não é falta de dinheiro. É um problema que exige arrependimento, conversão. O problema do ser humano, ele está num desacerto com Deus, escolhendo seus próprios caminhos. Ele sofre pessoalmente, ele sofre interiormente, ele sofre socialmente, ele sofre na vida conjugal, marital, ele sofre enquanto família. Ele não anda como deveria andar diante do seu Deus, em todas as áreas, financeiros, negócios, relacionamentos, nos seus pensamentos, nas suas emoções. Há um plano moral de rompimento com o padrão de Deus. Por isso é preciso o arrependimento. Então, para este povo, há uma experiência basilar. Não apenas porque é uma preferência deles, mas porque criam que é assim na humanidade. Que povo é esse? Você faz parte desse povo. Deste povo que tem este apego firme à doutrina apostólica, este povo que tem um personagem supremo, Jesus feito Cristo e Senhor. Este povo que tem um fato central, a crucificação, e por isso eles têm uma experiência basilar. São o arrependimento, a conversão e arrependimento. Eles então têm uma ética fraternal. Eles perseveravam
eles se apegavam ao ensino dos apóstolos. Em seguida, decorrente, e a comunhão. Comunhão. Esta interação enquanto grupo, que tem esse personagem central, que tem nesta referência definida no ensino dos apóstolos, este grupo que é formado por estas propriedades, que tem essa experiência basilar da conversão, do fato central que Cristo foi crucificado, eles têm esta ética fraternal. Eles não ficam cada um no seu canto crendo estas coisas nas suas casas. Não, a essência disso tudo os leva a ter uma ética fraternal. Eles são voltados uns para os outros enquanto grupo. Que grupo tremendo este. A comunhão. Diz que eles juntos partiam o pão. Encontramos essa expressão às vezes para falar de uma refeição normal, mas também pode se referir à ceia do Senhor. E no âmbito da comunhão, não precisamos nem ficar separando essas coisas. Se nós sentamos à mesa do Senhor, é porque nós partilhamos vida em comum, na fé, nesses valores. É um povo assim estabelecido. O texto fala sobre eles abrir mão de propriedades e posses para atender necessidades daqueles que tinham necessidade. Aqui é uma narrativa histórica. Não se trata aqui de estabelecer uma doutrina, um regulamento para o cristão. Quando eles abriram mão, cada um lá do que tinha, como tinha, isto era uma iniciativa espontânea de cada um, voluntária, segundo entendia diante de Deus. Não é uma imposição da igreja aqui, ou de Deus sobre eles. É simplesmente pessoas que tinham e viram necessidades, resolveram atender. Aqueles em nossos dias, quando surge o marxismo no mundo e o socialismo, que olha, a doutrina da igreja é essa, é o socialismo, o marxismo. Isso aqui é muito antes de Karl Marx. Isso aqui não tem nada a ver com o Estado. É a igreja, é o povo, esse povo aqui. É algo dentro do povo de Deus, segundo o mover do Espírito Santo. Nós precisamos entender o povo de Deus, então, como esta ética fraternal. A comunhão, estarmos juntos, olharmos uns pelos outros, não ficarmos isolados. E o texto diz que eles estavam juntos sempre e de forma comum. Que povo é esse? Quem é esse povo? É um povo que tem uma ética fraternal. Esse povo é um povo muito interessante. E diz que eles então ficavam firmes, se apegando à doutrina, o ensino dos apóstolos e a comunhão. E então também diz as orações. Que orações está o texto se referindo aqui? É que de vez em quando um ou dois se encontravam e faziam uma oração? Não, está falando de uma vida devocional em conjunto. Diz o texto que eles estavam em um acordo no pátio do templo. A maior parte das nossas versões não traz a expressão um acordo, mas é do original. Eles estavam juntos no pátio do templo, fazendo o que ali? É um culto. Juntos, adorando ao Senhor Jesus Cristo. Diz mais, louvando a Deus, diz o texto aqui também, mais para o final, louvando a Deus. Que povo é este? Este é um povo que tem o compromisso da devoção conjunta. Se você estivesse ali e você ficasse observando, você diria: uma das coisas que eu noto neste povo, que este é um povo que tem um compromisso da devoção conjunta. Eles se ajuntam regularmente, não se afastam disto, do ato de cultuar juntos, orar, louvar, falar da palavra de Deus. Que povo é esse? Você faz parte desse povo. Que povo é esse? E o texto termina dizendo: o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos.
um povo que era de uma ética fraternal muito forte, muito juntos, e de uma devoção conjunta marcante, mas não para formar uma panelinha e dizer: nós somos nós e ninguém entra aqui. O Senhor lhes acrescentava. Eles eram abertos para receber aqueles que Deus enviava para eles. Que povo! O Senhor acrescentando. E o sentido do verbo é dinâmico. Sempre, sempre, sempre. Este povo, então, que tem uma mensagem e uma vivência que visa agregar mais outros. Um povo que diz: entre nós há espaço para mais e mais gente. Que povo é esse? Esse é um povo que tem uma natureza acolhedora. Uma natureza acolhedora. Que povo é esse? Você faz parte deste povo. Você faz parte desse povo. Que povo é esse? Você percebe que é um povo muito definido, muito claro. Que o texto diz que o Senhor acrescentava. Se o Senhor acrescentava, é preciso saber quem é parte desse povo e quem não é. Porque se não se sabe se acrescentou ou não acrescentou. E aqui diz que todos estavam juntos, eles sabiam quem eles eram, quem fazia parte deles como povo e quem não fazia. Não era algo sem fronteiras, ou fronteiras etéreas. A gente não sabe até onde vai esse povo, onde ele começa, onde ele termina, e na verdade então não sabemos nem quem é. Todo mundo é e ninguém é. Não, você saberia quem é. Esse faz parte desse povo. Aquele não faz parte desse povo. E quando um cruzava a linha, se sabia, era acrescentado, ele estava fora e agora está dentro. Esse povo não era um povo de tudo passa e tudo vai, qualquer coisa está bem. Mesmo porque havia uma experiência basilar da conversão, envolvendo o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem é e quem não é. Mas tão definido, ao mesmo tempo tão acolhedor. E o Senhor lhes acrescentava. Que povo! Você faz parte desse povo. Mas que povo? Que povo é esse? É a igreja de Jesus Cristo. Simplesmente isto. É a igreja de Jesus Cristo. Aquele que veio, aqui andou, ensinou, remorreu em nosso lugar e vive para todos sempre. A igreja, você faz parte da igreja, é o povo da verdade eterna, é o povo da solução do problema mais premente, mais grave do ser humano. Esse é o povo, é a igreja de Jesus Cristo. E você, está dentro ou está fora? As linhas são claras. É um povo acolhedor para todo aquele que se arrepender, proclamar no batismo, crer, se agarrar como referência definida à doutrina dos apóstolos, passar pela conversão, uma nova vida, a vida para Deus e com Deus, uma vida diferente, maravilhosa, uma vida eterna. Todos os outros povos, todos os outros agrupamentos vão passar. Alguns passarão ainda em nossos dias. Nós veremos ainda agrupamentos fortíssimos passando. Temos visto partidos políticos fortes passando na nossa terra. Passam, todos eles. E qualquer outro agrupamento passa, haverá de passar. Mas há um agrupamento, há um povo que é para toda a eternidade a igreja de Jesus Cristo. Você faz parte desse povo. Vamos orar na presença do Senhor.